Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Queria aqui nessa manhã compartilhar algo que tem assim falado muito forte ao meu coração. Eu acredito que algumas frustrações que a gente passa, elas são extremamente necessárias para o nosso crescimento. E acredito também que as frustrações, elas nos aproximam de Deus. Sabe, elas nos fazem entender que é necessário a gente dar mais ouvido a Deus e menos ouvidos à nossa carne, às nossas vontades. Eu queria compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5, que é onde Jesus está à beira do lago de Genezaré, né? E ele vai ali começar a ensinar o povo e ele vê ali dois barcos. E um desses barcos era o barco de Pedro, que tinha passado a noite toda pescando. E o versículo 5 diz assim: Simão Pedro respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar a rede novamente. E dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar, né? Eles tinham passado a noite toda pescando, né? Pedro e o seu irmão e outros pescadores, e eles não pescaram nada, né? E amanheceu o dia, eu creio que Pedro estava frustrado, né? Qual pescador que sai pro mar, né? Passa ali a noite toda e não pega nenhum peixe, né? E ele faz questão de dizer: mestre, a gente passou a noite toda trabalhando duro e a gente não pegou nada. Mas o Senhor está pedindo, o Senhor está mandando, por conta da tua palavra, eu vou te obedecer, né? E muitas vezes a frustração é assim. É um projeto que você se dedica demais, é um relacionamento que você dá tudo de si, é uma amizade que você dá o seu melhor e muitas vezes vem uma traição, vem uma decepção, vem um engano e a sensação que você tem é que o seu esforço não valeu de nada, né? Que você fez e parece que não serviu de nada, né? Mas olhando para a história de Pedro, eu vejo assim que a frustração de Pedro de não ter pescado nada fez com que ele visse que quando você anda debaixo da palavra de Deus, né, as coisas dão certo. E muitas vezes nós estamos nos frustrando porque a gente está fazendo do nosso jeito, porque a gente está colocando toda a nossa força. E não que você não vá se esforçar, e não que você não vá se dedicar, mas muitas vezes a única coisa que você precisa fazer é confiar na palavra de Deus, é obedecer a ordem que Ele está te mandando, é obedecer a direção que Ele está te dando. Eu me lembro que em 2021, ano passado, no começo do ano passado, eu estava numa empresa onde eu ganhava muito bem nessa empresa, onde o círculo de amizade era muito boa, onde era um ambiente muito respeitoso. Mas sabe aquele trabalho assim que o patrão te liga e tu tem que estar disponível? Onde tu não pode, tu tem até medo de marcar alguma coisa? E eu tava nessa situação, né? Eu não tinha um horário fixo para trabalho. Lá era 3 horários, né? De manhã, de tarde e de madrugada. E muitas vezes eu entrava às 10 da noite, saía às 7 da manhã. E eu chegava em casa, eu dizia: hoje a gente vai na praia com os meus filhos. E quando dava assim, meu dia, eles ligavam: Nájila, hoje a gente precisa que você entre às 2 horas. E aí eu desmarcava e ia.
E eu estava ganhando bem, eu estava feliz com o ciclo de amizade, mas eu estava me sentindo tão cansada, eu estava me sentindo tão desgastada. Eu queria tanto, assim, dizer não, mas eu não tinha coragem porque eu precisava do emprego, porque era uma fase boa onde eu estava conseguindo colocar as minhas contas em dias, mas eu estava totalmente desgastada, sabe? E até que Deus começou a me pedir para abrir mão desse trabalho. E eu não aceitava, até que um dia normal eu fui trabalhar e quando eu cheguei lá já estava a carta de demissão, e sem me comunicar nada. E eu entrei numa paranoia de que eu tinha feito alguma coisa errada, de que eu tinha cometido algum erro e fiquei frustrada durante alguns dias, chorei, fiquei deprimida e até que aceitei. E Deus começou a falar ao meu coração que ele tinha fechado a porta, sabe? E Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe que se eu permanecesse ali, eu ia me perder, eu estava cada vez mais me afastando, não só da igreja, mas de um relacionamento com Deus. Eu vivia cansada, muitas vezes eu me ajoelhava para orar e me acordava assim assustada porque eu estava dormindo de joelho. Eu começava a ler a Bíblia e eu cochilava do desgaste tão grande porque eu não tinha horário fixo. E era um trabalho muito puxado. E saí do trabalho, me encontro desempregada até hoje, mas vivo de fazer extras, né? E graças a Deus eu tenho me mantido. Eu tenho conseguido ter um relacionamento melhor com Deus, sabe? Tenho cuidado da minha saúde, coisa que eu não fazia mais. Tenho tido tempo para os meus filhos. Então, muitas vezes a gente está se matando em algo, se desgastando em algo, enquanto Deus está dizendo assim, filho, se você fizer do jeito que eu mandar, na, no tempo que eu quiser, vai dar certo, sabe? E Pedro passou a noite toda ali e não pescou nada. E eu não entendo muito de pesca, mas já ouvi de pescadores que diz que o melhor horário de se pescar é à noite. Mas amanheceu o dia e Jesus disse: Pedro, bota o barco mais para ali, joga as redes. E Pedro deve ter dito assim: Jesus, o senhor pode entender muita coisa. Eu estou conjecturando, tá, gente? Mas de pesca eu entendo. E eu sei que o melhor horário de pescar é à noite. Mas segundo a ordem, segundo a tua ordem, eu vou te obedecer. E ele jogou ali, né? Ele não foi lá pro fundo do mar. Ele jogou ali próximo, né? Mas mais para frente um pouquinho, durante o dia, e deu certo. Porque quando Jesus está no controle, até aquilo que a gente acha que não vai dar certo, dá certo. Porque ele sabe todas as coisas. Então, assim, algumas frustrações talvez que você tenha vivido dentro de uma empresa, em um relacionamento, dentro de igreja, né, que é outra área também que eu já me frustrei de me dedicar demais, de me esforçar demais e achar que se eu não fizesse aquilo ali, Deus ia me punir e que eu tinha que dar o meu melhor e que Deus não estava me pedindo nada daquilo. Sabe, filho, eu não quero que você renuncie a sua vida para viver numa obra. Eu quero que você renuncie a sua vida para me obedecer, para obedecer a minha palavra, para me dar ouvidos, para saber o que eu quero de você. E muitas vezes o que Deus quer de nós é que a gente obedeça aos comandos dele. Então é isso, que você possa receber essa palavra, que se você tem passado por frustrações, pergunte para Deus o que é que ele quer te ensinar em meio a tudo isso. Sabe? Procure ver o que é que Deus está querendo que você faça e você não está fazendo. Tá? Porque a partir do momento em que eu passei a perguntar para o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Onde é que o Senhor quer? Onde é que o Senhor quer que eu esteja? Pelo que o Senhor quer que eu clame? Me ensina a te obedecer.
eu vi assim que quando a gente passa a fazer isso, a gente se esforça menos, sabe? Às vezes a gente perde tanto tempo, se desgasta tanto, colocando força em coisas que Deus não quer, tá bom? Que você fique com essa palavra, que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe encha da graça dele e que ele abra o seu discernimento para que você consiga entender o que ele quer de você, tá? E não se esqueça, a frustração tem o seu lado bom. E muitas vezes esse lado bom é conhecer mais a Jesus e entender a vontade dele para a nossa vida. Fica na paz.